começou com um anúncio de emprego na internet. O anúncio dizia que era um caseiro, o trabalho lá, né? Que eu ia receber um salário, assinava a carteira e dava uma cesta básica. E a gente conversamos para ir junto porque estava precisando de casal. E nós estávamos necessitando. Foi quando a gente solicitou, ligamos, ele ofereceu moradia, salário mínimo e cesta básica. Mas ao chegar na fazenda, localizada em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, o casal viveu um pesadelo. A alimentação era café vencido que ele vendia pra gente, era bacon depois de um ano passado da validade, carne de hambúrguer, estrogonofe de 2 anos e meio. E ali a gente comprava porque a gente não podia sair da fazenda. A gente se prometia aquilo do que ele oferecia pra gente e descontava no trabalho. Praticamente eu não saía, não tinha dinheiro. Tudo vivia lá dentro e não tinha um mantimento de lá de dentro. Quando eu estava vendo numa época que eu não ia receber. Eu deixei de comprar as coisas, eu vivia aos poucos, passava de tomar de iogurte vencido para poder se juntar o dinheiro, tentar ver se eu conseguia juntar o dinheiro. Mas só que não tinha condições. Ele dizia que era para comprar carne de hambúrguer vencido na mão dele, que pobre não come carne. Que a carne tinha que chegar a R$100 para pobre comer carne de hambúrguer ou então terra. É o que ele falava. E isso era desumano. O cara falar para comer, viver de carne de hambúrguer, não podia, nem ovo a gente podia pegar na fazenda. Depois de um mês, os dois foram expulsos da fazenda. Sem receber os direitos trabalhistas, resolveram denunciar. Ao todo, 9 trabalhadores foram resgatados no local. Foi efetuado o resgate na hora, o empregador foi preso em flagrante e em seguida foram iniciadas as negociações para pelo menos o pagamento das verbas rescisórias. Então todos esses trabalhadores já receberam as suas rescisões trabalhistas. Todos os trabalhadores também tiveram liberados pelos auditores fiscais 3 guias de seguro-desemprego, por meio das quais eles vão poder se manter um pouco após o resgate. Foram encaminhados para assistência social e em seguida será ajuizada a ação para que também haja o ressarcimento desses trabalhadores por danos morais individuais e haja o pagamento do dano moral coletivo, além da imposição de obrigações para que esse empregador não mais descumpra a lei sob pena de multa. Até setembro deste ano, 66 pessoas foram resgatadas de trabalho análogo à escravidão aqui na Bahia. Seja na zona rural, como esse caso de Simões Filho, ou na zona urbana, como o do caseiro de Lauro de Freitas. Em relação aos trabalhadores domésticos, o número de resgatados já chega a 10, superando todo o ano de 2021. Esse número que tem crescido nos últimos anos. Só para vocês terem dimensão, de 1995 a 2020, apenas 2 trabalhadoras domésticas haviam sido resgatadas em todo o estado. Eu acredito que esse aumento tem muito a ver com a divulgação dos casos. A gente pôde notar um aumento muito grande após a divulgação de um caso que aconteceu em Minas Gerais, a trabalhadora Madalena. E a gente acredita que essa divulgação está sensibilizando as pessoas, está contribuindo para a desnaturalização dessa conduta, está estimulando que as pessoas denunciem. Porque a gente sabe que são muitos casos que tem aí. E a gente não chegou ainda nem na pontinha desse iceberg. Eu via falar de escravidão, mas eu não sabia que aquilo ali não, praticamente era uma coisa da época. Viver entre uma fazenda, preso, sem poder fazer nada e fazer o que eles mandam, xingava, gritava tipo assim, no modo alto falava, chamava de bicho o tempo todo. E não tinha o que era realmente de um trabalhador. O recado que eu dou assim para todas as pessoas que necessitam de um emprego, que seja abordado pelo anúncio, investigue bem, seja bem orientado, se aprofunde e não caia onde eu caí, né? Não tenha medo de denunciar, que a gente estamos protegidos por todas as pessoas que é capaz, é estudado, né? Protege a gente e orienta a gente bastante para estar nesse ponto onde eu cheguei. Não abaixa a cabeça para as pessoas que te fazem o mal, ainda mais emprego escravo, né? Que
que a gente eles não protegem a gente. Eles fazem mal pra gente, a gente não tem um entendimento, necessita, né, daquilo, às vezes, através até de uma alimentação, de uma oportunidade para crescer na vida, mas não existe isso, não tenha medo. Se não quiser ir, peça a ajuda de alguém, faça a denúncia, não se cale diante desse motivo. Se você ou alguém que você conhece pode estar passando por um caso parecido, denuncie através do Disque 100 ou do site ipe.st.trabalho.gov.br. Na nossa última reportagem, nós vamos conhecer Leda e descobrir como é a vida após ser resgatada do trabalho análogo à escravidão. Eu só percebo que a vida é aquilo ali, realmente. Não era essa que eu estou vivendo. E essa é muito melhor. Essa é muito melhor, né? Olha aí, série excelente. Parabéns a Lorena Dias, a toda a equipe. Toda a equipe, que é uma série que denuncia, que chama a atenção. Eu espero que sirva de farol para impedir muita gente que faz isso. A exemplo daquela família de Vilas do Atlântico que explorava aquele senhor, como Lorena mostrou na primeira reportagem, dormia sobre 2 cadeiras. Esse casal comendo carne vencida, estrogonofe vencido há 2 anos, carne de hambúrguer deteriorada, cujo dono da fazenda tratava os animais melhores do que eles, do que o casal. É o que acontece. Por isso a importância de séries como essa, para denunciar, para chamar atenção, tá? Para servir, como eu falei, de farol, para evitar que novos casos terríveis como este voltem a acontecer.